O ticando é quando a fonte fica tentando ligar a todo instante. Ela tenta ligar e não consegue, ela liga e derruba. Ela joga tensão e derruba. Joga tensão e derruba. Então quando eu botei lá no secundário, né, no secundário eu tinha que ver lá a tensão de 5 volts, de 12 volts e de 15 volts, eu via um pulso. Parecia que ia dar 5, aí desligava. Parecia que ia dar 12, desligava. Isso está ticando, porque se você tiver ouvido bom, você vai lá na fonte e você escuta ela fazendo barulho de tique. Foi tique, tique, querendo partir, não parte. Essa placa estava com a condensadora ticando. Beleza, quando isso acontece? Toda vida, e aí é um toda vida mesmo, porque é uma suspeita, né? Então sempre suspeite quando a parte estiver ticando do circuito da fonte. E o que quando eu falo de circuito da fonte quer dizer o quê? Quando eu falo de circuito da fonte, eu estou falando de primário, estou falando de secundário, estou falando de chaveador, estou falando de feedback. Basicamente esse circuito. Então primário, secundário, chaveador e feedback. Esse é o circuito da fonte. Se esse circuito tiver com algum problema, a fonte não gera, a fonte não liga. E o que é a fonte? Não, a fonte é a responsável por gerar os níveis de tensão baixos. Tipo 5 volts, 12 volts, 15 volts. Se a fonte ela pega a tensão alta, diminui, gera os níveis de tensões baixos. Quando eu pego essa placa que está ticando, aí pega o raciocínio. Eu enxergo já que você já entendeu que pode ser a fonte. E a fonte sendo isso daqui, né? Primário, secundário, chaveador e feedback, lá vou eu analisar. Analisar quem? Analisei primeiro o secundário, tá? Então analisando primeiro o secundário. Isso foi a minha sequência de análise. Primeiro o secundário. Por quê? Porque eu quis. Né? Porque foi a lógica que eu quis. Eu sabia que tinha que analisar tudo isso, então fui analisar. Secundário. O que eu analiso secundários? Eu medir as resistências, olha que doido, ó, resistências dos capacitores. Os capacitores, não qualquer capacitor, os eletrolíticos. Por que medir a resistência? Capacitor se mede capacitância na onda. Por que quando eu meço a resistência dele, ele está lá na placa? Primeiro, eu não posso medir a capacitância dele estando na placa, porque ela vai sofrer influências, então pode me dar um valor errado. Então eu preciso medir a resistência. Para quê? Para saber se tem algum deles que está com baixa resistência. Porque se algum capacitor do secundário está com baixa resistência, pressupõe que a fonte não vai estar ligando porque tem um curto no secundário. Uma baixa resistência nada mais é do que um curto. E quanto a essa baixa resistência na onda? Abaixo, resistências abaixo de 100 ohms, eu começo a suspeitar. Nessa placa, como eu já conheço as impedâncias dos secundários, eu vou ali e consigo ter noção bem com mais clareza. Como é que tu já sabe lá onde? Que eu peguei uma boa e medi. Alguma vez que eu peguei uma boa, eu fiz uma comparação e tive a noção dos valores, tá? Então, fui no secundário, medi os resistores, não tinha nenhum abaixo de 100 ohms. Então, R abaixo de 100 ohms pode ter curto. Defeito. Beleza. Medi o secundário. Depois que eu medi, estava aparentemente tudo ok, fui medir quem? Segundo, eu fui medir o chaveador. E aí no chaveador, ele tem o quê? O chaveador ele tem um IGBT interno, ou MOSFET. IGBT ou MOSFET. Depende do tipo de chaveador. Eu não lembro qual era o que tinha lá, mas eu medi ele internamente. Tava ok. Outra coisa que vai de chaveador são as impedâncias, que é quase a mesma coisa que a resistência. São as impedâncias dos pinos. Os pinos em relação ao GND. Quando eu meço os pinos em relação ao GND, quer dizer o quê? Que eu vejo se tem alguma baixa impedância em alguns pinos. Já peguei chaveadores que tinham baixa impedância no pino de controle. Ele estava ruim por causa disso. E o chaveador ruim pode causar a fonte ficar ticando. Quando eu meço lá o chaveador, eu já tinha medido antes, aí eu esqueci de dizer aqui, o primário. O primário eu meço ele energizado. Eu vejo
se tem os 310 volts. Tem que ter os 310 volts, cara. Tem que ter. A placa para gerações tem que ter 310. Como já estava ticando, eu já tinha um pouco de noção que poderia ter. Mas mesmo assim eu fui lá e conferi. 310 volts chegando no trafo. Quem não sabe o que é trafo, é a mesma coisa que transformador. Beleza, primário, tá faltando quem? Tá faltando quem, ó? Já vi primário, secundário, chaveador, tá faltando quem? O feedback. Aí vamos lá pro feedback. Feedback, quarto. Isso aqui é eu medindo, tá? Isso aqui é eu medindo. Lá eu tô lá e tô fazendo medições, tirando informações da placa. Não é eu trocando vários componentes. Não é nada disso. Isso é coisa de trocador de componentes. Sair trocando. Troquei o chaveador, não deu certo. Não, André, troquei o tráfego, não deu certo. Troquei o chaveador, não deu certo. Troquei todos os capacitores, não deu certo. Não, tu fala que é para trocar os capacitores? Eu falo quando o defeito está na fonte. E o defeito está na fonte? Isso, mas quando eu suspeito de algum nível de tensão baixo. No caso, estava caindo a tensão. Poderia ser algum capacitor? Poderia. Eu medi eles. Eu medi todos eles. No secundário, quando eu fiz a medição secundária, eu medi as resistências dos capacitores. Então, por baixa impedância não poderia ser. Poderia ser por baixa capacitância? Poderia. Mas eu resolvi seguir, né? Porque estava ticando, não estava nem segurando a tensão. Se fosse alguma coisa de capacitância, a tensão ficaria um pouco baixa só naquele capacitor ali. Então, como não estava nem segurando, era um defeito que se tivesse, só ia ver depois que eu recuperasse a fonte funcionando normalmente. Um alerta. Antes, eu energizei com uma fonte e o micro processou. Então, antes de eu ir atrás de recuperar a fonte, eu fui lá e medi o micro. Ou melhor, eu energizei com 5 volts para ver se o micro ia ligar. Que de nada adiantava eu estar atrás de recuperar a fonte e o micro não estava bom, não estava processando. De nada adiantava, né? Então, para que eu não passasse por uma situação de ter o trabalho de recuperar a fonte e depois que eu recuperasse eu ver se o micro estava bom ou não, eu fui e medi logo os níveis de tensões para ver se o micro ia ficar, estava ok ou não. Quando eu energizei, processou, tudo bem direitinho, não aqueceu nem nada, aí eu segui essa lógica que eu expliquei para vocês aqui, tá? E eu chego no feedback. Quando eu chego no feedback, o feedback é o quê? O feedback é um circuito com opto, acoplador, TL431 e resistores e capacitores. Quando eu chego no opto, ok. TL431, aparentemente ok. Resistores e capacitores, nada muito diferente. Medi o resistor de precisão, ele estava preciso na tinta, o valor correto. Então, não mexi nele. E aí, mas o defeito estava aqui no circuito de feedback. Como assim, Laonda? Tinha um pino que conectava TL431 o opto acoplador. E a trilha estava aberta. Então, no circuito de feedback tinha uma trilha aberta. Essa trilha aberta impedia o circuito de feedback de atuar. Se o circuito de feedback não atua, presta bem atenção. Quando a placa, o chaveador tenta gerar as fontes. Ele gera a fonte e espera um feedback para dizer assim, ó, tá bom, já gerou demais, corta. Ei, gera aí, tá caindo. Gera. Gerou. Ei, tá bom, vai subir muito a tensão. Corta. Então ele fica sempre aciona, corta. Quem disse para ele acionar e cortar? O circuito de feedback. Que diz, tem tensão. Ei, cara, tem um cara lá no primário, outro cara lá no secundário. Aí o cara no secundário vai dizer assim, ó, liga aí o primário. O cara vai, liga, aperta o botão. Aí ele vai ver a tensão aumentando no capacitor. Aumentou. Passou demais. Aí, ei, desliga, tá passando. Desligou. Aí vai caindo. Aí ele vai, liga agora aí. Aí liga de novo. Aí vai carregar o capacitor. Aí descarrega o capacitor. Tô simplificando, tá? A dinâmica do primário e secundário. Mas é basicamente isso. Tô simplificando a analogia aqui. Mas segue essa lógica de funcionamento. E aí tem um feedback que vai dizer pro primário que ele tem que ligar ou desligar o chaveador. E aí fica o adendo, antes da gente ir para a prática, mostrar que circuito foi esse, mostrar quais são esses pontos, essas sequências de análise, fica o questionamento, né? Ah, Laura, mas tu só recuperou uma trilha e vai cobrar lá 400, 500 reais no reparo? E pior foi o cara que condenou a máquina do cliente, velho. Porque o defeito estava numa trilha aberta. Uma trilha, o cara condenou a máquina completa. Isso sim que é um absurdo.
Isso sim que é inadmissível. É por isso que eu estou aqui há 130 semanas compartilhando conteúdo com vocês. Vocês parem de condenar a máquina e invertem porque o defeito é na placa. Para, tu deixa dinheiro na mesa, cara. Você vai ver onde é que estava o defeito dessa placa. Reparei rapidamente, em menos de 1 hora foi feito o reparo. E não gastei nada para reparar, que eu fiz só uma trilha. Gastei, claro, meu tempo ali, mas estou falando de ponto de vista material. E é um reparo que custa seus R$400, tranquilamente, uma placa dessa. Tá?